Shalom, lekulam soreditim, shalom, lezarim shalgeluim lev, shalom leka, asher mishtatef otanu, birat teala, be-YouTube. Aqui é o ancião Asaf, e shalom para todos os israelitas, para os gentios de corações sinceros, e shalom para todos aqueles que amam a Torá. Bom, o nosso objetivo sempre é a Torá, porque a Torá é a verdade, como está escrito no Terrilim, de número 119, 165. A tua Torá é a verdade desde o princípio, Bereshit. Bom, hoje, sem muitas delongas, eu quero falar sobre o item 131. Dízimos e ofertas devem ser apresentados a Yahweh com agradecimento e orações. Está lá em Devarim 14, 28 e 29 e Devarim 8, 10 ao 14. Mas antes, eu quero pedir, faça sua inscrição, deixe o seu like, ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos. E quero agradecer também aos homens e mulheres de bons corações que têm enviado seus dízimos, maaserim, suas trumotes, ofertas, e as suas tzedakote, as suas doações. Que o Altíssimo abençoe a todos. Isso tem nos ajudado no trabalho de manter esse canal, de manter o nosso trabalho espiritual e social das comunidades israelitas aqui no Brasil e em Israel e em outros países. Bom, então vamos para o item de número 131. Dízimos e oferta devem ser apresentados a Yahweh com agradecimentos e orações. Devarim 14, 28 e 29. Devarim 14, 28 e 29. Que diz assim: no fim de 3 anos, tu darás todo o maaser de tua produção no mesmo ano. O disporás dentro de teus portões. E o Levi, porque ele não tem parte nem herança contigo, e o Ger e o órfão, e a viúva que estão dentro dos teus portões virão, comerão e ficarão satisfeitos, para que Yahweh, teu Elohim, possa te abençoar em toda a obra de tuas mãos que tu fizeres. Agora, Devarim 8, 10 a 14. Devarim 8, 10 ao 14. Que diz aqui: quando tu tiveres comido e ficares farto, então tu abençoarás a Yahweh, teu Elohim, pela tove terra que ele te deu. Guarda-te de que tu não esqueças a Yahweh, teu Elohim, não guardando os seus mitzvot, seus mishpatim e seus ruquins que eu te ordeno nesse dia, para que não ocorra que quando tu tiveres comido e ficares farto, e tiveres edificado boas casas e habitado nelas, quando teus rebanhos, tuas manadas se multiplicarem, tua prata e o teu ouro foram multiplicados, e tudo que tu tens for multiplicado. E teu leve se elevar, e tu esqueceres de Yahweh, teu Elohim, que te tirou da terra de Mitzrayim, Tabait, da escravidão. Então, focalizando no item de número 10, Devarim 14, Devarim 14, 28 e 29 e Devarim 8, 10 a 14. Nós vamos focar em Devarim, capítulo 8, versículo 10. Quando tu tiveres comido e ficares farto, então tu abençoarás a Yahweh, teu Elohim, pela tove terra que ele te deu.
Então, quando você comer a sua refeição pela manhã, matinal, a sua refeição no almoço, a sua refeição à noite, lembra de agradecer primeiramente ao Eterno. Você pode agradecer antes da refeição e até depois da refeição, porque tudo que nós fizermos a mais para agradar ao Eterno, Ele se agrada de nós, de acordo com os seus mandamentos da Torá. Então, quando tu tiveres comido e ficares farto, então tu abençoarás a Yahweh teu Elohim. Esse abençoarás, do verbo levarir, ele na verdade é um lerodot, um verbo agradecer ao Eterno. Porque o Eterno quer que nós agradeçamos a Ele em tudo que nós fizemos. Shelomo, em Michelet 9, ele disse: reconhece o Eterno em todas as tuas veredas. Reconhece o Eterno em todas as tuas veredas. E Ele endireitará os teus caminhos. Aleluia. Então, aleluia. Reconhece o Eterno em todas as tuas veredas. Aleluia. Aleluia. Quando nós reconhecemos o Eterno em todos os nossos caminhos, o Eterno lembra também de nós. Aleluia. Porque Ele é bom e a sua piedade, ela dura para sempre. Vamos lá para Michelet, Provérbios 9. Provérbios 9. Aleluia. 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 Então diz assim, em Provérbios, capítulo 9, né? Quem é simples, se volte para cá. Quantos aos que desejam biná? Ele lhes diz: vinde, comei do meu lerre e bebei do vinho que eu misturei. Né? Abandonai os loucos e vivei, e entrai pelo derer da biná. Então, o Eterno, ele requer de nós sempre esse agradecimento pelo vinho, pela comida que nós bebemos, por tudo, né? Por isso que Salomão diz: reconhece o Eterno em todos os teus caminhos. Aleluia. Reconhece o Eterno em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Bom, então dízimos e ofertas devem ser apresentados a Yahweh com agradecimentos e oração, conforme nós vimos lá. Né? Tudo quando o Eterno dá para nós o salário, separamos, primeiro agradecemos pelo salário e depois nós devolvemos maaser, conforme está escrito lá em Levítico 27, né, do 27 ao 30. Certamente dareis os dízimos de tudo. Não importa se é lá em Jerusalém, não importa se é em algum lugar, nós temos que lembrar desse mandamento. Porque lá em Devarim 8, Devarim 10, Devarim 12, 30, o Eterno diz que quando nós estivermos no Galute, nós devíamos lembrar dos seus mandamentos, dos seus estatutos e dos seus juízos. Então aqui, em Devarim 8, do 10 ao 14, Devarim 8, do 10 ao 14, vamos voltar lá.
quando tu tiveres comido e ficares farto, então tu abençoarás a Yahweh teu Elohim, pela tua terra que ele te deu. Né? E disse, para que não ocorra que quando tu tiveres comido e ficares farto, e tiveres edificado boas casas, habitarás nela, e você esquecer de agradar, esquecer de agradecer ao Eterno. É o que acontece com muitos. Por isso que Shaul falou que muitos homens, procurando riquezas, eles se imergem na perdição. O primeiro passo para ir para a perdição é afastar do Eterno, de guardar os mandamentos do Eterno, a palavra do Eterno. É o primeiro passo para o homem e a mulher. Já imergir pouco a pouco para a perdição. E não vai assim rapidamente, não. É igual o David falou, um abismo, ele chama o quê? Outro abismo. É uma quebra do mandamento aqui, é uma quebra do outro mandamento lá, uma quebra, né? Então, primeiro, esse de agradecer o Eterno, é um mandamento que o Eterno requer de nós. Né? Quando tu tiveres comido e ficares farto, então tu agradecerás a Yahweh teu Elohim pela boa terra que ele te deu. Então, na hora do almoço, obrigado, Eterno, pelo meu almoço. Muito obrigado. Obrigado pela boa terra que tu me deste. Aleluia. Obrigado pelo meu jantar. Obrigado pela boa terra que tu me deste. Obrigado, ó Eterno, pelo café da manhã. Obrigado pelas vestes, pela moradia. Obrigado pela minha saúde, porque sem saúde nós não somos nada. Não conseguimos nem servir ao Eterno, porque tem alguns mandamentos da Torá que requerem um exercício físico. Por exemplo, nós irmos a Beit Tefilá, a casa de oração, nós irmos lá para pegar nos matos, nas matas, as árvores frondosas, para nós fazermos a cabana. Né? Então, tem muitos mandamentos que requerem um exercício físico de cada um de nós. Por isso que devemos agradecer ao Eterno por ele dar saúde para nós. Porque sem saúde nós não podemos nem dirigir uma oração ao Eterno, nem nos joelhar ao Eterno. Então, esse item, dízimos de oferta, deve ser apresentado a Yahweh com agradecimentos e orações. Obrigado, Eterno, por esse meu salário que tu me dá todo mês. Eu estou tirando aqui o meu dízimo, recebe o meu dízimo. Estou mandando para o Kohen, para que ele possa abençoar com a Birkat Kohanil, com a bênção sacerdotal. Aleluia. Conforme está na Torá. Conforme fizeram Abraham, Isaac, Jacó, Yosef, Lia, Rahel, Sara. Aleluia. Então, dízimos e oferta devem ser apresentados a Yahweh com agradecimento e orações. Nós vamos agora para a Torá oral. Torá oral no tempo de Abraham, no tempo de Isaac, no tempo de Noa, no tempo de Jacó, esse item de número 131. 131. Bereshit 14, 20. Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20. Bendito seja El Elyon, o Altíssimo, que entregou os seus inimigos em tuas mãos, e ele deu o maaser de tudo. Então, veja bem que Abraham, aqui antes de entregar o maaser para Melech Tzedek, o sacerdote do Elohim Altíssimo, ele abençoa primeiro. Ele agradece. Bendito seja o El Elohim, que deu tudo para mim, que entregou os meus inimigos, né?
em tuas mãos, e ele deu maaser de tudo, ele deu dízimo de tudo. Abraão tinha ouro, tinha prata, né? Tinha gado, tinha ovelhas, né? Então, dízimos e orações devem ser apresentados a Yahweh com agradecimento ao Eterno. Então, você chega no corre. Olha, eu vim trazer aqui o meu dízimo. Eu vim trazer a minha oferta do Shabat, a oferta da lua nova, a oferta do Pés, a oferta... O corre, o dirigente, ele não pode falar muito obrigado, não. Ele tem que falar, não, eu vou te abençoar com a Birkat Korani, que é essa, que está lá em Números, né, capítulo 6, 24 a 26. Aleluia. Ivarechecha Yahweh veishemerecha yair Yahweh panai valecha veyasem lecha shalom. Aleluia. Então, esse é o dever do que está dando o dízimo, do ofertante, e o dever, né, do ofertado. Aleluia. Bom, então, agora nós vamos para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmudins, homens dignos que guardaram a Torá e deixou exemplo para nós. Yahushua disse, eu não vim destruir a lei e a Torá, eu vim cumprir. Passo os céus e a terra, mas as minhas palavras não passaram. Aleluia. O item de número 131, dízimos e oferta devem ser apresentados a Yahweh com agradecimentos e orações. Tessaloniquia, Aleph, 1 Tessalonicenses 5,18. Tessaloniquia, Aleph. 1 Tessalonicenses 5,18. Primeiro Tessalonicenses 5,18. Diz assim, Shaul falando, em todas as coisas dai rodu é graças, agradecei, pois esta é a vontade de Yahweh no Mashiach e Yahushua para vós. Então, em tudo, dai graça. Aleluia. O Mashiach e Yahushua veio para incentivarmos, para motivarmos nós a dar graças ao Pai. Aquilo que Shlomo fala. Reconhece o Eterno em tudo as suas veredas, e Ele endireitará os seus caminhos. Aleluia. Bom, em tudo dai graça. Por isso que o item que nós lemos da Torá, o 131, dízimos e oferta devem ser apresentados a Yahweh com agradecimentos e orações, né? Veja bem que no 17 aqui, 1 Tessaloniquia, Aleph, o 1 Tessalonicenses 5, 17 e o 18, né? Fazei tefilá sem cessar. Em todas as coisas dai rodu, pois esta é a vontade de Yahweh no Moshiach e Yahushua para vós. Amém. Que o Eterno abençoe você e aquilo que eu não pude falar na minha fraca sabedoria, que o Eterno possa completar nos vossos corações. Aleluia. Nesses últimos dias em que estamos atravessando na face da terra. Shalom, Lekulá. Paz para todos.